Bora lá, vamos conversar. Bom, a gente tem aqui Reinaldo falando. Flávio promete a Trump PIX, Mercosul, soberania, terras raras e a honra. Nem os golpistas de 1964 entregaram aos Estados Unidos o que o 01 promete. E começa pela honra. É ideologia? Não. Quanto tal entrega renderia? E tá aqui, né, a fotinha do Donald Trump. E o rato, né? Vamos botar um pouco de ordem nos juízos do Senhor. Aludo ao Salmo 119, uma das maiores passagens do Velho Testamento da Bíblia. Trata-se de um texto literalmente agônico. Viver ou morrer, ter acesso à alma imortal ou perecer. Tudo depende de entender a vontade de Deus. Ali se resumem a grandeza e a fragilidade humana. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos. Não me apartei de teus juízos, pois tu me ensinaste. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Eis um misto de tarefeiro fiel e homem incumbento. Ainda assim, trata-se de um texto essencial para pessoas de fé como sou. Ele nos empurra para a essência. Sei que quase virou moda apelar para as coisas de Deus, para tratar das coisas dos homens. Espero não fazer isso na minha falibilidade escandalosa. Sempre que noto alguém que se mostra capaz de enxergar o futuro sem dúvida ou ambiguidade, não chego a sentir repulsa. Tenho pena. Como não quero me compadecer de mim, articulo as minhas dúvidas do que as minhas certezas. Mais as minhas dúvidas do que as minhas certezas. Está falando do quê, Reinaldo? Caramba! É preciso ordenar esse troço. Ele dizendo aqui que ele leu a carta de Flávio ao governo norte-americano, na verdade a Donald Trump, e pensou. Como sofredor do Salmo 119, que tentava pôr um pouco de ordem até nos juízos do Senhor, ocorreu-me indagar no campo da retórica. Que gente é essa? Quem é esse cara? Se Lula ganhar, ok. Que venham. Sendo ele, Flávio, vitorioso? Então não. Em síntese, espere-se o pleito, porque a imposição agora das sobretaxas poderia ser explorada por Lula como um ativo político. Logo, Flávio considera a tarifa oportuna ou inoportuna, positiva ou negativa, a depender do poder de turno. Como ele é alternativa a Lula, o povo brasileiro que se dane desde que ele próprio se dê bem. Aqui a gente precisa entender uma coisa que nós falamos em alguns momentos no canal. O grande problema da direita brasileira hoje, da extrema-direita conservadora, é que ela é entreguista. Tá? Nós passamos por ditaduras que garantiram, por exemplo, direitos trabalhistas. Que conseguiram direitos trabalhistas. Então, o mais importante de tudo que a gente pode falar aqui para vocês é que essa ideia de nacionalismo que existia nas antigas ditaduras e até na época do Estado Novo Brasileiro, o populismo, o nacionalismo, hoje, essas bandeiras elas são utilizadas para manipular as massas. E ao chegar ao poder, aqueles que se dizem aí os líderes eleitos pelo povo para renovar a nação e para o combate à corrupção, e para que, enfim, impeçam aí altos custos, altos gastos e benefícios para a aristocracia, e que os pobres, então, vão ter direito ao trabalho e tudo mais, isso apenas é uma grande falácia, são promessas para ganhar a eleição. A gente sabe que hoje em dia não há uma extrema-direita que seja nacionalista, que seja patriota, assim como era nos tempos da própria ditadura. E veja bem, beijo, Núria, um beijo para você, beijão, tchau, tchau. Então, gente, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, nós não podemos nos furtar do fato de que há um movimento contra o país que apenas beneficia o bolsonarismo. O bolsonarismo não é um movimento nacionalista e patriota. Ele é um momento de destruição do país. Ele é um movimento de destruição. E a gente pôde comprovar isso na época da pandemia.
em que as pessoas estavam na fila do osso, em que nós tivemos atrasos estratégicos na vacina do Covid, que levaram aí à morte de 700 mil pessoas. Tivemos o negacionismo científico e tantas outras coisas que beneficiavam apenas a quem? Apenas aos aristocratas, aos políticos, aos ministros esses que eram do Exército, que eram de grande patente do Exército, e que, inclusive, não tinham nenhum tipo de currículo ao ponto de controlar um ministério. Aliás, a gente vai mais longe aqui, e eu vou mais longe, que é uma coisa que eu sempre comento com vocês. Militar não sabe governar o país. Militar não sabe administrar país. Se soubesse, depois de 21 anos de ditadura, a nossa economia brasileira não teria ficado do jeito que ficou. E é por essas e outras que a gente sempre lembra vocês aqui. A ditadura, ela não acabou porque a Casa dos Senhores resolveu devolver o Brasil ao povo brasileiro. Não, meus queridos. É que realmente não dava mais para tapar o sol com a peneira. E isso ficou claro nos primeiros anos de redemocratização, onde só a partir de 1994, com a implantação e a transição ao Plano Real, é que nós pudemos ver uma melhora na situação financeira e econômica do nosso país, inclusive pelo presidente anterior, o primeiro presidente eleito de forma democrática, com eleições diretas, em que todo o povo pôde votar, e não só as eleições diretas que aconteceram após o período ditatorial, em que esse primeiro presidente confiscou as poupanças sob a justificativa de tentar controlar a economia brasileira. Então, essa foi a grande herança da nossa ditadura. E ocorreu uma tentativa de repetir o grande feito através de ministros que teriam sido ali colegas de exército ou aliados de Bolsonaro. Aí você fala, Nindiane, aonde você está querendo chegar com isso? Eu quero dizer que não se fazem mais militares como antigamente. E que a ditadura militar não foi um exemplo de administração nesse país. E ainda assim, aqueles militares não eram entreguistas como os militares de agora. Não eram simplesmente borra-botas e, digo mais, punguistas, como a venda do relógio que o Bolsonaro fez nos Estados Unidos através de Mauro César Cid, que é o pai de Mauro Cid, sim, o famoso X9 dos generais do Exército e do Núcleo 1 do golpe, o assessor de ordens de Jair Bolsonaro, que o seu pai, inclusive, foi responsável pela venda lá dos relógios em Miami e do tal dinheiro fracionado que a família Bolsonaro trouxe para o Brasil. Então, é isso que posso dizer para vocês. Realmente, nem relógio, nem geladeira, nem fogão e nem militares se faz como antigamente. Não faz. Nossa! E a gente está aqui fazendo essa comparação, sim. Porque os direitos trabalhistas da época da ditadura Vargas, eles estão até hoje aqui e até hoje tentando ser excluídos pelo empresariado. Até hoje, desde os anos 80, estamos falando da escala 6x1. Mas aqueles direitos trabalhistas que, por conta da reforma trabalhista, foram relativizados pelo senhor Michel Temer e sua equipe avassaladora, esses direitos existem desde a época, ora, de uma ditadura. Então, sim, gente, não se fazem mais militares como antigamente. Hoje, a extrema-direita, ela é entreguista. Hoje, a extrema-direita é uma extrema-direita que não tem nada de patriota e nada de nacionalista.
A pátria é os Estados Unidos, a família é a família Bolsonaro. E Deus, a gente já não sabe qual Deus é mais, porque afinal de contas, com certeza, se Deus, Jesus viessem à Terra, certamente eles não votariam na família Bolsonaro. Bom, gente, bora lá através do superchat e do Super Stickers. Eu já quero agradecer aqui o Gerson Correia. Muito obrigada, meu querido. Um beijo para você. Agora faltando R$95 mais 2 membros aqui para a nossa live. Então, bora no Pix ou no Superchat. Vamos lá, vamos fazer o esquenta Argentina e Cabo Verde. Gente, outra coisa também, ó. Vou falar uma coisa para vocês. Aqui do fundo da câmera, na verdade, vou falar uma coisa para vocês. Eu vou falar o seguinte. Vamos pingando com aquilo que vocês puderem para a gente fechar a nossa meta rapidinho. Eu sei que daqui a pouco tem jogo. Eu sei que muita gente aqui quer assistir jogo. Mas eu peço que vocês, então, me ajudem a bater a meta, porque essa semana foi um caos. Eu cheguei perto, mas eu não consegui bater em nenhum dia. E isso prejudica muito a continuidade do nosso programa, tá? Lembrando a vocês, gente, um dia a Copa do Mundo vai acabar e as eleições, hora a hora, as eleições continuarão sendo em outubro. Então, eu peço a vocês que contribuam com qualquer quantia, porque o nosso jornalismo é independente, mas ele depende de vocês para continuar existindo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!